Bom dia! Bom dia, bom dia! Muito bom dia, meus queridos irmãos! Que a santa e muito poderosa paz do Senhor Jesus, como me ensinou meu paizinho, que excede todo entendimento, possa estar na sua vida nessa manhã. Para mim agora são 9h12. Eita glórias! Eu sei. Você já acordou às 5 da manhã, às 6, às 7. Outros ainda nem dormiram porque chegou do trabalho. Oh, glória a Deus! Mas o importante é nós estarmos juntos na unidade do corpo de Cristo, juntos na unidade, na oração, do jejum, dos testemunhos, dos sinais, da unção com óleo. Oh meu Deus, junto nós vamos quebrar todos os arguilhões, vamos quebrar, como foi o tema de fevereiro, todo cativeiro. Oh glórias, bom dia! Está chegando a paz, está chegando as bênçãos do Senhor na sua vida. Olha o Senhor falando com você, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar e abrir a porta, eita glórias, eu vou entrar, eu vou sentar na mesa com a sua família, eu vou cear. Oh glórias, abre a porta nessa manhã, abre a porta para entrar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre a porta para fazer como Abraão, recebeu logo lá 2 anjos e o Filho de Deus, a presença do Deus vivo na casa dele. Oh glória a Deus! Quem você vai abrir a porta nessa manhã? Oh glórias, aleluia! Meu Deus, que alegria, irmãos. Meu Deus, como Deus é lindo, né? Eu estava aqui falando para Deus, como não atribuir a Ti, Senhor, gratidão eterna por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, né? Queridos, estamos aqui embriagados. Meu Deus, que isso, bispo? É verdade, meu irmão. Eu estou embriagado pelo Espírito Santo de Deus, pelos sinais. Eu estou embriagado pela alegria de ouvir os testemunhos. Meu Deus, é um mais lindo do que o outro. Ontem o pastor Valdir, pastora Marisa estiveram aqui no polo de Guarulhos, né? Estão indo para Bauru, vou falar daqui a pouquinho. Irmãos, esse pedido do Valdir e a Marisa, pastores, né? Já está na intercessão há um período de 5 anos mais ou menos. Meu irmão, nós estamos 5 anos orando. O próprio pastor Valdir, ele já está nas orações de domingo à noite há mais de 5 anos. Irmão, chegou a hora. Pastor Valdir, pastora Marisa, vocês têm que cantar aquele louvor. Chegou minha vez. Chegou minha vez. E vai chegar a sua que está me ouvindo aí nessa manhã. Creia. Continue fiel ao Senhor. Que Deus vai te mandando sinais. Às vezes os sinais vão como uma situação de manar, né? Para hoje, para amanhã, né? Para o mês, para o ano, mas vai chegar a hora que você vai entrar na terra prometida. Eita glórias! Olha só, tivemos ontem pela manhã, claro, né? Você sabe, né? Você acompanhou, nossa bispa linda, minha gatona, ô amor, te amo, né? Fazendo um cultaço pela manhã com vocês aqui. Eu ouvi depois aqui sentado no sofá na íntegra, uma bênção, que palavra, os testemunhos, uma unção, revelação. Isso que é importante, né? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês que são novos aqui no canal. A bispa me falou que tem pessoas novas. Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o Bispo Márcio, tenho o privilégio de ser o esposo do meu amor, Bispa Nivalda. Eita Deus, que seja bem-vindo a todos vocês que estão entrando para o nosso canal aí, viu? Então, de manhã foi tremendo. Tivemos à tarde a oração com a nossa querida fofa Rosinha, que está de viagem hoje. Ore pela Rosinha. Pastor Frank, os nossos PP, como diz o pastor Marcos, né, estão de viagem agora à tarde, vão lá para Flórida Paulista. Eu tô com saudade de lá, hein? Prepara. Não, mas primeiro eles vão passar em Flórida.
Depois eles vão para o casamento em Dracena. É isso aí, os nossos pastores têm que passear, né, rever os seus familiares, é muito importante, isso faz parte da nossa família, do nosso dia a dia, né? E tivemos a noite aqui em Guarulhos, meus irmãos, o céu desceu. A hora que a Bispa Nivalda estava orando no final, e ela estava soprando, e os pastores ungindo, aquele mover, o louvor naquela adoração, os instrumentos tudo afinados ali, irmãos, eu estava de joelhos ali, meu Deus, eu me sentia como Isaías, ai que privilégio. A TT, a minha neta, é que eu não posso mostrar a fotinha dela, né? Porque ela tava com a roupinha já de dormir, mas a TT pulando na cama do Eider lá da Marcinha, uma alegria, uma unção. Meu irmão, as crianças da igreja aqui se envolvendo, o Pedrinho no meu colo orando pelas pessoas. Ah, irmãos, não fica de fora não. Se você pertence a uma igreja, vai na igreja adorar ao Senhor. Se você quiser vir, você mora perto aqui dos nossos polos de Guarulhos ou Bauru, você é bem-vindo, mas não podendo, não tem tanta igreja aí. Aqui nós somos sem fronteiras. Fala, Senhor, né? Esse dia um casal me procurou e falou: bispo, ora que nós queremos uma igreja para congregarmos e que a gente... Eu orei e falei: Senhor, prepara, Deus vai te levar lá. Tá bom? Mas quando você ora a Deus e pede para Deus te colocar dentro de um lugar, e Deus te colocar lá, peça sinais, fica lá, ajuda o pastor, seja útil no seu ministério e seja principalmente submisso à visão da igreja, tá? A identidade da igreja, para você poder ter vida longa neste lugar. É só uma sugestão. Que Deus te abençoe. Então vamos lá. Terminamos o jejum. Ei, Bispa Nivalda, terminou, hein, meu amor? Ô, Glória, peraí. Vamos ouvir só um bom dia, né? Só um bom dia. Peraí. Vamos invadir o descanso da Bispa, como faz a TT. Vai fazer igual a TT. A TT vai devagarzinho. Vovô Márcio, fala baixo, vovô Márcio, que a vovó tá dormindo. Descanso. 1, 2, 3, já! Não, mas me fala onde tá o descanso para me achar ele. Já tô tomando banco, você tá vendo, irmão? Você tá vendo como eu sou? Eu tô sendo perseguido! Me fala onde tá o descanso. Não, eu tô aqui, ó, publicando as fotos de ontem. Eita Deus. As fotos dos cultos. O povo tem que tirar as fotos, eu mando as fotos. Então dá um bom dia aqui, meu amor. Bom dia, já até mandei bom dia aqui já pro mandou? povo. Mandei. Bom dia para todo mundo aí que nos acompanha, gente. Verdadeiramente estamos como quem sonha, né? Falei pro Bispo Cido, volta da viagem trazendo os feixes, porque estamos como quem sonha aqui, né? No ano dos sonhos, no mês do Deus de sinais, meu Pai do céu, é muita coisa, Bispo, envolvido. Se a pessoa não tiver mergulhado, meu Deus do céu. Eu falei que eu tô embriagado. Eu também, eu tô assim, olha, meu Deus, são dias maravilhosos, porque o mundo tá pesado, né? O mundo tá desvirtuado e a igreja, se ela não fizer a diferença aqui, né? Que diferença vai fazer, né? É verdade. Então, estamos aqui como noiva do Senhor e eu lembro eu estava preparando o jejum desse mês de abril. E o Senhor me falou aqui no quarto, enquanto eu buscava os temas, né, para serem ministrados nesses 9 dias. E o Senhor me falou: a noiva não desespera, não. Cuida do vestidinho aí, não deixa amassar, não vende, não põe no brechó, não faz toalha de mesa, né, com esse vestido, porque eu venho buscar vocês. Então, desfrutem da minha unção aí, porque eu não vos deixei órfãos, eu deixei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aí para trabalhar com a gente, né? Eita Deus, glória a Deus, é para aplaudir de pé, Brasil! Ó, eu estou aqui substituindo o nosso bispo Castro, né? O bispo Cidinho, como diz meu pai. O bispo voltou hoje de viagem, estava de viagem a trabalho, né? Foi no domingo, Deus deu a ele um grande livramento, ele vai estar contando aí. E ele chegou e já tinha logo cedo uma reunião com a tia Fabiana. A tia Fabiana já mandou também a mensagem. Então, graças a Deus, o Bispo Cássio já voltou, né? Tenho certeza que, como a Bispa profetizou, tá ligado, hein, Bispo Cássio? Tá ligado às bênçãos do céu sobre a sua vida, a Fabiana. Aí vem um testemunho grande, está sendo construído aí, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos começando então hoje uma série. Nós saímos do jejum, continuamos aqui no Espírito, porém, como a bispa nos falou em Mateus 16:17,
Disse Jesus, né? Estes sinais, os sinais. Marcos, né? Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem, né? Então, baseado nessa série, o Bispo Castro ele desenvolveu aqui 7 situações que nos afasta dos sinais de Deus. Mas, bispo, será que ainda tem alguém que é capaz de duvidar dos sinais? Tem. De desdenhar os sinais? Tem. De fugir dos sinais? Tem. Tem, meus irmãos, tem. Até Jesus voltar. Esses dias eu recebi um vídeo, não sei se foi o pastor Valdir que postou, quem foi, né? De todo mundo assim, numa avenida de branco, o céu se abrindo, a trombeta tocando e cantando louvor, e a igreja vai subindo, até acontecer isso daí, o Senhor Jesus voltar para nos buscar, meus irmãos, haverá os descrentes. Então, nós vamos falar sobre 7 situações que nos impedem de crer e ver e viver os sinais. Amém? Primeiro dia da série hoje, dia 10/4/2025, quinta-feira. Para mim agora são 9h23, né? Tema de hoje. Primeira situação que nos impede de ver o sinal, a falta de visão. A falta de visão nos impede de viver os sinais. Eu vou acrescentar um pouco aqui, Bispo Castro, de viver e ver, de ver e viver os sinais, né? Vamos para o texto base, tudo tem que ter texto base, vocês já aprenderam, né? Nós não fazemos nada sem texto base. Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do 14, tá bom? Vamos ler até o 23, porque eu vou trabalhar os versículos. Não vou sair daqui de 2 Reis. Vou ficar só aqui porque já foi 12 minutos e eu não quero passar dos 35, né? Então vamos lá. 2 Reis 6,14. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus. Para quem não sabe aqui, o servo, tá? O auxiliar de Eliseu. Era como se fosse um diácono, né? O discípulo que estava ali sendo preparado, né? Fazia parte ali dos profetas, ali estava aprendendo, né? Um servo do Senhor Jesus e andava com o profeta, então ele estava ali. Então enviou-lhes, 6,14. Então enviou para lá carros. Eu comecei no 15, né? 14, irmãos, desculpa, deixa eu começar no 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos agora? Lembrei de uma criança agora. Lembrei de uma criança que falou para minha mãe: ai, vó, e agora? Lembra, mãe? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira
conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Seguir-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos. E viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-eis? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. E ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte de Samaria não houve mais investida na terra de Israel. Meu Deus. Oh Pai, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já parou para pensar? Se Deus está na nossa causa. Você fez uma oração, né? Tem um hino que diz assim: segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te protegerá. Olha só. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Quando você ora e você coloca o governo da sua vida nas mãos de Deus, você não pode tentar tirar das mãos de Deus porque você acha que Deus não está resolvendo ou não está respondendo, ou porque você entendeu que Deus não sabe lidar com esta situação. Não faça isso, isso é um grande erro. Às vezes, na nossa experiência, na nossa caminhada nesses quase 30 anos, nós já vimos diversas pessoas que colocou nas mãos de Deus. Passado um determinado período, não aconteceu o que essa pessoa queria, ela nos procura, só nos informa, toma a atitude e vai. Tira das mãos de Deus. Claro que vai dar errado, meu irmão. Como dizia uma pessoa, é óbvio que vai dar errado. Porque Deus, ele não é alguns ditados que o mundo diz, que Deus escreve certo por linhas tortas. Onde está isso? Deus é perfeito em tudo que faz. Para Deus não tem linhas certas e linhas tortas, para Deus só tem um caminho. Ele sabe de tudo desde o princípio, ele é o criador de todas as coisas desde o princípio. Deus não tem plano A, B, ou C ou D. Deus ele só tem o plano A. E quando você sai do caminho, ele vai te fazer voltar para o plano A. É você que vai ter que tomar o caminho de volta, não é Deus. É eu e você que temos que nos adequar. Pedir perdão, nos humilhar, mas Deus sempre será Deus. Então, se você está me ouvindo nessa manhã, são 9h31, eu estou falando sobre a primeira situação que nos impede de viver os milagres, os sinais, a falta de visão.
A falta de visão nos impede, nos afasta de viver os sinais. Então, você colocou nas mãos de Deus, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Amém? E você vai viver os grandes milagres do Senhor. Nós temos aqui, né, um exemplo clássico do que eu estava falando isso aqui para um passageiro ontem. Peguei uma passageira, né, e ela estava me contando de situações. Ela é uma cristã, está afastada, né? E ela disse: eu faço minhas orações do meu jeito, mas às vezes a gente fica olhando para as pessoas que estão fazendo as coisas erradas e estão bem. Pessoas que me prejudicaram e estão bem. E eu fico falando: por que, Deus? Eu falei para ela duas coisas. Eu falei: primeiro, não pergunte mais para Deus o porquê, mas pergunte para Deus o para quê. O que Ele quer te mostrar? O que Ele quer te ensinar? Não é por quê, é para quê. Para que Deus dá a volta? No lugar de ser 40 dias, nós vamos andar no deserto 40 anos. Vai lá ler a Bíblia que você vai saber por quê. Porque o povo era de dura cerviz. Coração duro, irmãos. Coração duro, boca dura. Eita! Incrédulos, meu Deus. Então não é por quê, é para quê. Em segundo lugar, eu falei para ela que, preste atenção, a justiça de Deus. Quando eu oro e falo assim: Senhor, a Nivalda me prejudicou, eu quero que o Senhor faça a justiça com a Nivalda. Amém. Pronto. Agora saiba que a justiça de Deus nem sempre vai ser a morte da Nivalda. Porque pode ser, olha o que eu disse para ela, que Deus, Ele quer dar um tempo da Nivalda se consertar, entender o erro, se arrepender, como aconteceu com a cidade de Nínive. Que o Senhor falou para... Oh, meu Deus, como é que foi o que fundou lá, mano? Que o peixe engoliu? Me fugiu o nome. Jonas. Jonas, não precisa mais. Não precisa ir mais lá amaldiçoar a cidade, não precisa mais levar minha mensagem que eu falei que ia pesar a mão. E Jonas perguntou: por que, Deus? Porque eles já me procuraram, eles já se arrependeram. Aliás, o rei já apregoou um jejum na cidade, eles já estão me louvando, então tá tudo certo. Agora eu quero o povo direcionado ali. Jonas falou: não, eu quero sangue, eu quero vingança. Você entendeu, meus irmãos? Então entenda, tem hora, preste atenção, a falta de visão nos impede de viver os sinais. Tem hora que Deus vai agir até permitindo a violência da morte dos nossos adversários. Tem hora que Deus vai esperar um pouco para ver se vai haver arrependimento. E tem hora que Deus vai agir como agiu aqui com esses homens, que nós já vamos falar o que aconteceu aqui. Então vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o rei da Síria, ele resolveu fazer guerra contra o rei de Israel. Eu vou invadir aquela cidade. O que ele faz? Ele faz uma reunião em particular. Como foi feita a reunião? Em particular, na sua sala, de portas fechadas, com o ar-condicionado ligado, e ali eles fizeram as estratégias de ataque. Horário, dia, os pontos, a quantidade de homens num lugar, a quantidade de homens no outro, o poder bélico, né? O poder o poder de armas, flecha naquela época que existia, espadas, né? Fizeram todo o projeto, tudo certinho para atacar Israel. E o general do rei da Síria falou:
aguarde somente o meu comando. Vai ser de madrugada, vai ser em tal hora. Só o que o rei da Síria não sabia é que tinha um homem de Deus com a visão celestial, Bispa Anivalda. Tinha um homem de Deus com uma visão liberadíssima, o homem da porção dobrada, o homem que caminhou fielmente até o último dia de Elias na terra, o homem que ouviu da boca do profeta Elias: se você estiver aqui quando o Senhor me levar, o que tu pediu, você vai receber. E conforme Elias disse, Eliseu obedeceu. Olha só, Eliseu, antes de ser profeta, já tinha visão, hein, bispa? Já tinha visão, porque muitos falavam para ele a visão celestial. Muitos falavam para ele: ó, não anda com Elias, não fica perto de Elias, Elias vai ser tomado ao céu. Ó, tem uma palavra para Elias. Muitos tentaram tirar Eliseu do caminho e de perto de Eliseu, mas de perto de Elias, mas Eliseu não se afastou. Por isso que nós vemos aqui. Olha só o que o rei da Síria não sabia. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 10. Mas o homem de Deus fala: eu sou uma mulher de Deus, eu sou o homem de Deus. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou. Olha só o que é aqui um líder de visão. Você que é líder do louvor, da intercessão, você que é líder de ministério, ó, abra os seus olhos espirituais para você entender. Você que trabalha na igreja, deixa eu falar com os servos, ó, você que é diácono, você que é presbítero, né? Que às vezes quer ser mais do que o pastor da igreja. Você aí, líder de célula, que já acha que já tem que ser um pastor, que o pastor da igreja tem que te ungir. Você aí que tá achando que você já tem que ser porque você já se julga apto. Ó, respeita as autoridades, meus irmãos. Eu falei para vocês que eu não ia sair de Segundo Reis, eu não preparei essa ministração escrita. Presbítera Fabiana não tem colinha hoje, porque eu estou falando aqui direto daqui, eu estou me revelando. Observa aqui, Bispa Anivalda, a submissão de um rei com o seu profeta. Viu? Olha só aqui, ó. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de quem o tinha avisado. Assim se salvou. Ó, a submissão nos traz livramentos. A obediência nos traz livramento. Cuidado com a frase que o diabo coloca: acha, não tem nada a ver o que fulano falou. Ó, analisa se foi fulano que falou, se foi Deus, hein? Analisa. Olha o que o rei aqui de Israel falou: assim se salvou, não uma, nem duas vezes, mas várias vezes. Anotem aí, coloca na sua rede social. A obediência à palavra do Senhor,
Obedecer os mandamentos nos traz livramento. Eita Deus, obrigado. Xerecarabachore cantaramanaias. Ô Senhor Jesus. Em segundo lugar, o rei da Síria queria saber quem contou para o rei de Israel as estratégias investidas. Quem foi o fofoqueiro? Faz uma reunião extraordinária. Manda e-mail, WhatsApp, eu quero todo mundo aqui. Vê se não tem câmera, microfone gravando, porque o que nós conversamos lá no particular. Alguém aqui é fofoqueiro, alguém aqui é dedo duro, alguém quebrou os protocolos e contou para o rei da Síria. Mas levantou um corajoso no meio lá e disse, versículo 12 do capítulo 6. Respondeu um dos servos. Dá glória a Deus aí, Bispo Arivalda. Ai, Deus, que lindo, né? Deus é lindo, né, amor? Eu estava falando pro pastor Cláudio é tão bom quando você prega leve. Ai, como é bom ser leve, irmãos. Ai, como é bom pregar o evangelho com compromisso com o Senhor e sem compromisso com quem quer que seja de outras coisas que não está na Bíblia. Meu Deus. Respondeu um dos seus servos. Ninguém, ó rei, meu Senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de que fez fazer ao rei de Israel as palavras, olha só, as palavras que falas na tua câmara, ou seja, na sala da diretoria. Aqui está escrito na câmara de dormir, na verdade é na sala da diretoria. Oh, meus irmãos, quando tem um homem de Deus, presta atenção em segundo lugar, tem direção. Quando tem palavra profética, como não por jactância, que a Bispa Nivalda diminua, que a Bispa Nivalda venha descer cada vez mais, mas o canal da comunhão e do amor sem fronteira, os nossos polos de Bauru e Guarulhos, por enquanto, tem palavra. Toda igreja que tem palavra direcionada, ela sabe o caminho que vai andar. O que o auxiliar do rei da Síria está falando é o seguinte: lá tem um orientador espiritual, lá tem um homem que tem visão celestial, e tudo que o rei fala aqui ele sabe, porque ele é homem de Deus. Cadê os homens? Assista o culto da noite de ontem. Eu disse que Deus é um Deus de relacionamento. Olha aqui um exemplo clássico do relacionamento de Eliseu com Deus. Oh, meu Deus. Em terceiro lugar, preste atenção. Toda vez que você colocar a mão na obra, preste atenção no que eu vou te falar. Que ruja os tambores. Toda vez que você orar e se posicionar e falar assim: Deus, eu vou te obedecer, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me batizar nas águas, eu vou tomar ceia, eu vou ser dizimista, eu vou ser um primiciano. A partir de tal dia, as minhas primícias vai estar no altar. Saiba que você está levantando uma guerra contra o inimigo. Toda vez que você dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu vou ser teu servo, eu vou andar em santidade, saiba que você vai ser perseguido, você vai ser desafiado. Pedro fala que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos tragar. Você tomou uma posição: não vou mais fazer isso, eu vou obedecer a Deus. Você vai ser perseguido, assim como aconteceu com Eliseu. Por que que Eliseu acordou pela manhã, pela madrugada, com o seu servo batendo ali: Senhor, Eliseu, homem de Deus, e Eliseu meio atordoado, levanta e vem e fala: que foi, filho? Aquela calmaria toda.
Você não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. O que está acontecendo, meu filho? Você foi mexer com o rei da Síria. Olha o que deu. Você estava louco, homem de Deus, de mexer contra esse homem forte. Ele colocou um caminhão de exércitos. Aqui tem milhares, trilhões de homens aqui. Nós vamos morrer. Eles vão nos destruir. Oh, meu Deus. Sabe o que Eliseu ele faz? Ele não vai pedir desculpa ao rei da Síria, ao comandante da Síria. Em terceiro lugar, ele vai se relacionar com Deus. Ele vai falar com Deus. Olha só o versículo 16. E ele respondeu: não temas. Por quê? Mais, glórias, coloque isso aqui na sua rede social. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí, André? Gostou dessa aqui? Oh, glória a Deus. Sabe o que Eliseu está falando para esse moço? O nosso exército é 10 vezes maior do que esse que você está vendo. E aquele rapaz ficou, não sei não. Não sei não, hein, bispa? Você não acha? Obedeço, mas não concordo. Que é melhor a gente apaziguar a situação, ir lá e falar, não, isso aqui não é bem assim. Você não entendeu? Não, meu irmão, vai pra guerra. O inimigo te desafiou, veio para cima, ao invés de você pegar o seu travesseiro, o seu colchão, o seu lugar de conforto e ficar chorando até não ter mais forças, vai para o altar buscar força para guerrear. Porque olha o 17, como eu já li, orou Eliseu e disse, peço-te, Senhor, que abra os olhos. Olha aqui, Bispo Castro, abre os olhos. E Deus abriu os olhos daquele moço. Deus abriu os olhos daquele jovem. E ele viu. Olha, amanhã a pastora Marisa vai estar lá em Bauru, falando sobre as 7 portas. As 7 chaves que vão abrir 7 portas sobrenaturais. Olha só, a chave que Deus colocou nas mãos de Eliseu. Primeiro, para abrir, bispa, os olhos desse moço. E abriu, como está abrindo agora os seus olhos. Agora, Deus também colocou uma chave para fechar os olhos do... Tá entendendo aqui, meus discípulos que vão pregar a palavra das chaves? Meu irmão, preste atenção, chave, ela tem dupla função, ela tem 2 funções. Ela tem uma para fechar e uma para abrir. Observa que a primeira chave foi para abrir os olhos desse moço. A segunda chave foi para fechar os olhos de todos do exército. E dentro de uma estratégia dos céus, como eu digo que a justiça de Deus não é a nossa, Eliseu não matou ninguém, apesar de todos estarem cegos. Deixa eu tomar uma água. Aqui seria uma presa fácil, assim como aconteceu com Davi, quando Saul estava numa caverna sozinho. E o auxiliar do rei Davi deu uma lança na mão do rei Davi e falou, é você e Saul, aproveita essa oportunidade agora e mata Saul aqui. Ninguém vai saber. Será que ninguém? Aquele que estava dando a ideia, será que não ia ser o mesmo que ia contar que Davi matou Saul para pegar o lugar dele? Olha o plano do diabo. Meus irmãos. E aqui, Eliseu
ele não ora para abrir os olhos, mas para fechar. Mas Deus lhe dá uma estratégia, irmãos do céu. O que é isso? O que é isso? Que estratégia dos céus é essa? Coloca na tua rede social isso aqui, ó. Coloca na sua rede social isso aqui, ó. Eita Deus. Então ele disse a Eliseu: não é esse o caminho. Eu vou te levar, vou narrar para vocês aqui, ó. Eliseu falou para eles: eu vou levar vocês para o caminho certo, tá? Me segue. E Eliseu levou eles até a cidade de Samaria, aonde estava o rei de Israel e todos do exército ali. E quando o rei de Israel, no versículo 21, viu a presa fácil, falou: meu Deus, vai ser a guerra mais fácil, hein, bispa? Eu vou lutar com esses homens aqui cegos, eles não vão enxergar nada, vai ser uma matança, vai ser a guerra mais fácil da minha vida. E ele perguntou: profeta, é agora? É agora? Devo feri-los? Devo matá-los? E o profeta falou: não vai usar agora, não. Vamos usar o tempo do Senhor. Sabe o que você vai fazer? Oferece um banquete. Ó, escreve na sua rede social aí, ó. Posso revelar, bispo, o que Deus te deu? Vou revelar para vocês hoje o que Deus te deu. Que Deus deu para a bispa e ela me ensinou, e a gente faz isso. Quando alguém se levantar contra você, você vai se humilhar para essa pessoa e você vai comprar presentes e você vai abençoar ela. Quando alguém vier contra você para te matar, para te acabar, e ela está esperando você contra-atacar com a mesma medida que ela foi contra você, você vai na humilhação. Olha só, ofereceu-lhes o grande banquete. Comeram e beberam. Você tem noção, quando esses homens chegaram lá para o rei da Síria e contaram para aquele homem tudo que Deus fez? Bispo, você imagina? Alguém levantando e falando assim: rei, agora não era para nenhum de nós estarmos aqui. Rei, o Senhor ficaria sem um homem de guerra. E Eliseu nos guardou, nos protegeu. O homem de Deus nos protegeu. Irmãos, fala comigo assim, ó. Esse é o nosso Deus. Deus de sinais. Por isso que nós vamos orar nessa manhã. A falta de visão nos impede de viver os sinais. Ora nessa manhã. O Senhor está me dizendo que tem pessoas, bispa, com sede de vingança. Enquanto você viver esperando o tempo da sua vingança, a sua vida não vai andar. A sua vida estará estagnada, diz o Senhor. Porque Deus é o Deus de milagres. E Deus tem o seu tempo, o seu período, a sua forma de agir. Ninguém governa Deus. Ninguém diz para Deus o que fazer. Às vezes eu ouço algumas coisas. Eu falei com Deus e eu falei para ele o que tem que fazer. Quem somos nós para falar para Deus o que temos que fazer? Temos sim que orar, como Abraão intercedeu por Ló. Tem um determinado momento, bispa, que Abraão fala: Deus, se eu estiver um pouquinho demais, me perdoa. Mas deixa eu te pedir mais uma vez um respeito. Então, nessa manhã, a falta de visão nos impede de viver os sinais. E eu começo orando agora, papai. Que venha, Senhor, essa unção que estava sobre a vida do grande
profeta Eliseu, sobre todos nós como que somos sacerdotes do Senhor. Que tenhamos, Senhor, essa visão, todos nós que somos, meu Pai, membros de um corpo, fazemos parte de uma igreja, que venha essa unção sobre nós, que fomos achados no caminho, que já aceitamos o batismo nas águas, que, Senhor, já estamos celebrando a ceia do Senhor em comunhão com os irmãos, que venha, Senhor, esta unção sobre a vida de todos aqueles que creem, porque, bispa, se a pessoa não crê, não vai viver, só vai viver quem crê. Aquele jovem, vamos colocar assim, ele era um filho de Eliseu, e ele foi correr ao seu pai, porque ele queria proteger o seu pai, o seu profeta, o seu líder, o seu pastor, o seu Deus, por isso que ele chama de Senhor. Mas com muita sabedoria, Eliseu olha para aquele moço e não o exorta, mas ora e fala: Senhor, abre a visão deste moço. Meus irmãos, você tem ideia, quando aquele jovem chegou em casa contando para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, o que Deus fez, como Deus lhe abriu a visão? Oh, meu Deus! Quantas vezes nós estamos numa situação na empresa e que não estamos enxergando saída, você está olhando, você vê um monte de boletos, você olha para a tua fábrica, ou você olha para as vendas, eu estou falando agora com todos os empresários, você que trabalha de CLT, quantas vezes você olha para o seu casamento, você olha para a sua vida ministerial, para a igreja que você está pastoreando, você olha para a tua saúde, você olha para esse diagnóstico e você fala: meu Deus! E agora? E agora, Senhor? Qual o caminho eu devo tomar? E agora? Agora te diz o Senhor: vem a mim, que eu vou te ajudar. E agora, Senhor? E agora? Que o Senhor está te dizendo: antes de dar o que você quer, eu quero me relacionar com você. Antes de te abençoar, vem primeiro se relacionar comigo. Vem ter essa intimidade comigo. Vem aprender verdadeiramente o evangelho do amar e ser amado, do dar e dar-se-vos-á, do repartir. Ô, meus irmãos, esses dias eu vivi uma experiência no Uber. Uma pessoa me deu R$1 de caixinha, dava 19, ela me deu 20. E a outra gritou assim: não, eu tenho moeda aqui, eu vou dar as moedas certinho. E a outra falou: não, fulana, para com isso, eu já paguei, tá tudo certo, eu dei R$1 para um moço. Eu virei para aquela mulher e falei assim: como diz a minha esposa, quem não reparte não prospera. Ela abriu o olho e olhou para minha cara assim e desceu, que parecia um sapo. A face dela inchou, porque ela engoliu a seco. Eu falei: como diz a minha esposa, quem não reparte não transborda. A outra que me deu R$1 falou assim: moço, que Deus te abençoe. Eu falei: já estou abençoado. Mas a outra, que queria contar as moedinhas, saiu de lá inchada. E eu quero te dizer nessa manhã: não faça isso. Não faça isso. Não faça justiça com as suas mãos. Escuta o que eu estou falando com você, mulher. Você está para tomar uma medida radical. E esta palavra chegou para você. Assim te diz o Senhor: não fere, não toca, não faz. Se tu fizeres, o relógio trabalhará ao contrário com seu ponteiro. Assim te digo eu, mulher, não faça. Se tu fizeres, o relógio correrás de trás para frente. Ao contrário.
e tu experimentarás a minha mão. Howard Cheyandeha. Ure canta lá massurianas. Não conseguiu colocar cantado, amor? Oh Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar na sua vida nesse dia de quinta-feira. Ao ouvir esta oração, antes de dormir das 0 horas de hoje, ou antes de você dormir, se você for dormir às 8, às 10, eu quero dar uma lição de casa para todos nós do canal. Todos nós do canal, preste atenção. Antes de você dormir, todos nós, você vai entrar no grupo da igreja, você vai entrar no grupo do canal, que é o grupo Palavra, aonde você recebe a palavra. Antes de você dormir, você vai entrar em Mateus. É uma lição de casa, tá? Todos precisam fazer isso. Todos. Oh, glórias. Você vai ler. Você vai tirar foto disso daqui que está na Bíblia. É Mateus, capítulo 7, versículo 5. Você vai orar os 5, você vai ler os 5, os 6, o 7 e o 8. Você vai entender o poder da oração. Porque aqui, Jesus ele nos ensina como devemos orar. Como se deve orar. Tá bom? Então, antes de dormir, seja a hora em que você for dormir, você vai ler essa passagem, você vai tirar foto no seu celular. A gente gosta de pôr tudo na rede social, né? Quando tem que pôr coisa boa, a gente não põe. Você vai colocar isso aqui e você vai falar: estou obedecendo o Bispo Márcio. E vai dormir, tá bom? E deixa Deus agir. Ora a sua oração antes de dormir e que Deus te abençoe. Deus guarde você, pastora Rosinha, pastor Frank nessa viagem. Que Deus os prospere, que Deus os use lá. E a todos vocês que têm desafio para o dia de hoje, que o Senhor os abençoe. Um beijo, fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus.